Caríssimos irmãos, do grupo da Fraternidade Espírita André Luiz, da nossa querida Sexta Região Fraterna do Movimento da Fraternidade, agradeço a generosidade dos amigos que me proporcionam ricas oportunidades de reflexões, ainda que singelas, sobre o Evangelho de nosso Mestre incomparável, Jesus. Nestes dias do mês de dezembro, nos aproximando das comemorações natalinas, vamos buscando com mais intensidade a sintonia com as doces vibrações de nosso irmão maior, já que o Natal é a celebração de seu nascimento entre nós. Esse convite à aproximação de nosso coração ao coração de Jesus me trouxe à mente um conhecido vídeo de Haroldo Dutra Dias, que aborda a vivência religiosa no contexto da Páscoa, mas que é uma análise que em muitos aspectos me parecem adequadas para a nossa explanação de hoje a propósito do Natal. Haroldo nos esclarece inicialmente sobre o universo da religiosidade, que é um universo simbólico, metafórico, ou seja, um universo que se organiza a partir de analogias, de aproximações. Um universo que pode mesmo se aproximar da linguagem onírica, da linguagem dos sonhos. E é bem oportuno salientarmos que a linguagem dos sonhos é uma linguagem muito rica e complexa e que mobiliza conteúdos de nossas inúmeras existências, conteúdos que estão registrados em nosso inconsciente. Ou seja, a linguagem dos sonhos é uma linguagem que nos remete à nossa condição de espíritos imortais, que já tivemos, portanto, variadíssimas oportunidades de aprendizado, todas arquivadas em nosso íntimo, compondo o nosso eu eterno, que é imensuravelmente mais vasto e mais profundo que a realidade objetiva e consciente com a qual nos relacionamos em cada uma de nossas encarnações. A linguagem dos sonhos, portanto, nos coloca em contato com a plenitude do nosso próprio ser, muito diferente da linguagem objetiva, denotativa, que traduz tão somente nossa experiência atual como encarnados. Importante frisar que ambas as linguagens são fundamentais para a manutenção saudável de nosso processo evolutivo. Pela linguagem objetiva, denotativa, nos colocamos no aqui e no agora, interagindo com as benditas oportunidades oferecidas pela presente encarnação. Pela linguagem simbólica, onírica, conotativa, acessamos a amplitude que constitui o nosso eu eterno, que por sua vez vai se configurando a partir das interconexões estabelecidas ao longo de todas as experiências reencarnatórias, de maneira que colhemos hoje o que semeamos ontem e iremos colher amanhã o que semearmos hoje. Atentos ao aqui e ao agora, sorvemos os frutos das semeaduras passadas e preparamos terrenos cada vez mais fecundos para novas semeaduras. Convido a todos, então, a pensarmos o Natal como esse momento que costumamos chamar de mágico, a magia do Natal. Justamente por ser um momento simbólico em que buscamos reviver, ressignificar
o acontecimento mais importante da história da humanidade. Tão importante que, categoricamente, se interpôs em sua continuidade, delimitando um antes e um depois. Tão importante que reverbera ano a ano em nosso próprio íntimo, nos envolvendo em promessas de renascimento, de desfazimento de uma roupagem antiga que vai ficando para trás, juntamente com o ciclo que se fecha, e ao mesmo tempo que nos impele à incorporação de um novo hábito que nos impulsione ao autoaprimoramento. Temos ouvido que a palavra religião deriva do verbo latino religare. Nesse sentido, a religiosidade remete à renovação do vínculo entre a humanidade e Deus, entre a criatura e o Criador. Porém, há uma outra possibilidade etimológica que vincula religião a relegere e nos leva a pensar a religiosidade como o ato de reler, de revisitar, de retornar ao que estava abandonado. Nesse contexto, a religiosidade remete ao recolhimento, ao ensejo de uma nova escolha, de retorno a uma síntese anterior, visando a sua recomposição. Relegere evoca não uma propriedade objetiva das coisas ou um conjunto de crenças e de práticas. Relegere nos envolve com uma disposição interior, com uma postura íntima de nós diante de nós mesmos. Com essas reflexões, voltamos o raciocínio de Haroldo, que evidencia a religiosidade como um sentimento, como uma vivência pessoal em relação a Deus, em relação à vida, em relação ao nosso posicionamento frente à vida e frente a Deus. E é por esse viés do recolhimento que relegere se interconecta a religare, como um reencontro, uma religação, uma redescoberta de quem somos, uma desilusão. Não no sentido negativo que costumamos atribuir a essa experiência, mas como um acontecimento que reposiciona o nosso olhar, pois, iludidos, tomamos como essencial aquilo que de fato é secundário. Atribuímos valores de eternidade ao que é transitório. Ao desfazermos essa ilusão, apreendemos a fugacidade inerente à nossa experiência reencarnatória, com a consequente tomada de consciência sobre a urgência do relegere, do retorno a uma síntese anterior, tudo o que eu fui até hoje, visando a sua recomposição, tudo o que eu quero ser a partir de agora, um verdadeiro renascimento. Há uma história narrada por Irmão X no livro Pontos e Contos, chamada Simeão e o Menino. Essa história nos conduz à presença de Jesus ainda pequenino, mas já manifestando sua imensurável força de desilusão, de esclarecimento sobre nossa profunda confusão perante a experiência na matéria. Conta-nos Irmão X que o velho Simeão, conservando Jesus em seus acolhedores braços, emocionado, tentava compreender a presença enigmática daquela criança divina entre nós e lhe perguntava:
Jesus, por que preferiu a palha humilde da manjedoura? Se sua missão é representar na terra os interesses do eterno Senhor Celeste, por que não vestiu a púrpura imperial ou a toga dos magistrados? Por que não nasceu ao lado de Augusto? Por que não se valeu do prestígio da casa do faraó? Jesus, por que não se ligou aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Por que não buscou outro lugar além do singelo estábulo? Como poderá defender os humildes e os justos longe dos senhores romanos? Acaso vai se sentar entre os poderosos? Escreverá novos livros de sabedoria? Irá discursar e obscurecer os grandes oradores de Atenas e de Roma? Amontoará dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerá novo templo de pedra onde o rico e o pobre poderão aprender a serem filhos de Deus? Diga-me, divina criança, onde irá representar os interesses de nosso Supremo Pai? Jesus, então, ergueu sua pequenina mão e bateu muitas vezes no peito já envelhecido de Simeão. Nesse instante, Maria se aproximou, recolheu seu filho e se distanciaram do velho Simeão, que somente após a morte do corpo compreendeu que o menino celeste não o havia deixado sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, esclareceu que não vinha representar os interesses do céu nas organizações terrenas, que são respeitáveis, porém efêmeras, que vinha para representar o Pai no coração da humanidade. Continuando com Haroldo, nosso estudioso destaca que Jesus nasceu entre nós como mensageiro da libertação, mas não de uma libertação política, que se ocupasse da transitoriedade de nossas organizações terrenas. Jesus nasceu entre nós como mensageiro da nossa libertação íntima, individual, para que não nos deixemos escravizar pela matéria, que é fundamental em nosso percurso evolutivo, mas que não traduz os valores essenciais que devem ser absorvidos por nosso ser eterno, para que não nos deixemos escravizar pelos sentidos, que são fundamentais para a nossa imersão no aqui e agora reencarnatório, mas que compõem com a matéria os instrumentos transitórios, os meios pelos quais poderemos desenvolver em nosso íntimo os valores espirituais eternos. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. São os mistérios, são as verdades ocultas aos doutos e aos prudentes, e reveladas aos simples e aos pequenos, àqueles que não se envaidecem, àqueles que cuidam para se desvencilharem do orgulho que tão bem expressa a nossa imaturidade espiritual, a nossa adolescência espiritual, necessitada ainda de autoafirmação face ao divino, que afinal pulsa em nós mesmos, em nosso eu eterno.
esclarecendo-nos sobre a grandiosidade de nosso Mestre perante nossa realidade material e o estágio de nossa evolução espiritual. Emmanuel nos trouxe ao conhecimento uma preciosa informação que nos permite entender quem de fato é Jesus. Encontramos essa informação no livro A Caminho da Luz. Ensina-nos Emmanuel que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos, da qual Jesus é um dos membros divinos, se reuniu apenas 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez se verificou quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os primeiros sinais da vida na matéria. A segunda vez foi quando se decidiu a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Observemos muito rapidamente a capital importância dos 2 momentos únicos de reunião da comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. A primeira, quando da organização dos primeiros sinais da vida na matéria. A segunda, quando do resgate da humanidade, por meio da presença física de Jesus entre nós, conversando diretamente conosco, comendo e bebendo à nossa mesa, auscultando nosso íntimo e nos orientando para que não pecássemos mais, para que nos mantivéssemos com foco e atenção no caminho certo da evolução espiritual, se envolvendo com nossas dores e dificuldades, curando nossos corpos e nos fortalecendo para a cura de nossas almas, manifestando enfim seu evangelho, graças à absoluta coerência entre tudo o que falou e tudo o que realizou. Na primeira reunião da comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, decidiu-se a vida no planeta Terra. Na segunda reunião, decidiu-se o amadurecimento espiritual da humanidade, momento tão absolutamente fundamental que ficou registrado em nossa memória espiritual. E ao longo de nossas incontáveis experiências na matéria, fomos buscando meios para acessarmos esse registro. Fomos simbolizando os seus principais conteúdos. Vejamos o presépio, que evoca a pureza espiritual com que o nascimento de Jesus foi marcado, totalmente despido de qualquer aparato de ordem material e social. A árvore de Natal, tradicionalmente um pinheiro, que resiste aos rigores do inverno, aos rigores das intempéries. Como o espírito deve resistir e se fortalecer diante dos desafios inerentes ao processo evolutivo. Papai Noel, inspirado em São Nicolau, que costumava deixar moedas próximas às chaminés das casas das famílias mais necessitadas e que nos exemplifica a necessidade de atenção aos nossos deveres fraternais. A ceia de Natal, que promove a confraternização entre familiares e amigos,
recordando-nos aqueles tempos em que Jesus sentava-se conosco e comia de nosso pão. Pureza espiritual, libertação das injunções da matéria, frente à qual devemos nos posicionar com a fortaleza do pinheiro. Fraternidade, experimentada inicialmente na relação com os nossos próximos mais próximos, no âmago da família consanguínea, mas que precisa com urgência ser ampliada em direção à família universal. Todos os anos no Natal, ressignificamos os conteúdos evangélicos sob a luz do presépio, aos pés do pinheiro, ao sabor da ceia e no calor dos abraços. Porém, sempre distraídos, mais uma vez nos deixamos influenciar pelos sentidos e transferimos nossa atenção para o Papai Noel dos shoppings, tão distanciado da pureza fraternal que chegou mesmo a obscurecer o presépio diante de nossos olhos iludidos. Mas, se nos afastamos do menino Jesus, o incomparável Mestre jamais se afastou de nós e nos permitiu mais uma oportunidade grandiosa de estabelecermos um novo relegere, uma nova leitura, uma nova escolha. O Natal de 2020 nos convoca ao recolhimento, imposto a rigor, pelos cuidados indispensáveis à manutenção de nossa vida fisiológica, evidenciando a importância de preservação de nossos corpos, mas, principalmente, a urgência de redirecionarmos nossa atenção para o que de fato é fundamental, para que não nos desviemos mais uma vez do presépio iluminado. Façamos do Natal de 2020 a oportunidade abençoada de estarmos nós e Jesus, avaliando as escolhas que fizemos até hoje, com honestidade transparente, nos desvencilhando de todo o aparato exterior, nos libertando de toda a ilusão da matéria e dos sentidos, mergulhando em nós mesmos para emergirmos verdadeiramente renovados. Com Emmanuel, em sua prece diante da manjedoura, vamos nós também nos comprometer definitivamente com nossa reforma íntima, para que possamos, como Simeão, ter Jesus menino em nossos braços. Oremos então com Emmanuel. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confieis as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu, que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender, com os irmãos mais necessitados que nós mesmos, o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpes do orgulho.
Conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja.